Hoje eu quero falar sobre o porquê os casamentos não dão certo. Essa é uma informação de $1 milhão. Não, vou fazer, essa eu vou mandar gratuita para vocês. Olha só, os casamentos não dão certo. Hoje, para quem não sabe, mais de 50% das pessoas que estão se casando hoje vão se divorciar nos próximos 5 anos. Ou seja, por que eles estão se casando então, se daqui a 5 anos vai ser aquela desgraça de dividir patrimônio, de deixar filho para o lado e disso, daquilo? Por que isso acontece? Nós vamos entender quais são os principais e os reais motivos para que um casamento não dê certo. Porque a gente ora muito para que as coisas deem certo na nossa vida, mas a gente não atenta o porquê as coisas não dão certo. E se você não identificar o que não está dando certo, você não consegue mudar, porque você só muda o que identifica. Se você não identificar o que está dando errado, você não consegue mudar, você não consegue entrar nesse processo de transformação quando você não identifica. Então é muito importante que você preste atenção, tome nota, anote tudo que for falado. Hoje à noite em casa, alguns vão entrar em lua de mel, outros vão entrar em briga, vai ter sangue, entendeu? Mas vai resolver, esse que é o legal, né? Esse que é o bom, vai resolver. Porque quando você briga, mas com um objetivo na mão escrito, as coisas se resolvem. O problema é que as pessoas estão brigando sem objetivo nenhum. Eu queria que você abrisse a Bíblia rapidamente em Provérbios 24:3. Diz assim: com a sabedoria se edifica, com a sabedoria se edifica, e com a inteligência ela se firma, se estabelece. Algumas versões dizem com entendimento ela se estabelece, outras versões dizem com a inteligência ela se firma. O que isso quer dizer? Que para que tudo dê certo na tua casa, você precisa de 2 coisas: sabedoria e inteligência. A sabedoria para poder construir, para poder levantar a casa, para poder edificar a casa, e a inteligência, o entendimento para poder estabelecer. Porque uma coisa é você construir, outra coisa é você estabelecer, deixar pronto para que não caia mais. Ou seja, quantas pessoas que estão aqui hoje de manhã já construíram muitas coisas na vida, mas perderam? Finanças, trabalho, vida profissional, casamento, etc. Teve alguém que já construiu alguma coisa e perdeu? Quase todo mundo. Porque hoje em dia, chegar no topo da montanha não é tão difícil. O difícil é manter-se lá. Mês passado ou retrasado, eu fui esquiar com a minha família, e a gente foi subir, fomos subindo a montanha lá de neve, e é muito difícil porque o ônibus chega só até a metade, depois você vai ter que subir um pedaço a pé, a neve alta, quanto mais no topo você está, mais alta fica a neve, mais difícil fica a caminhada. E aí depois você passa por toda aquela dificuldade, prepara o físico para chegar no topo. Quando você chega no topo, aí você percebe que está mais frio do que o comum, está ventando pra caramba, a visibilidade é baixa porque aquele brancão e nuvem cobrindo, você já não vê mais nada. Foi aí que eu descobri que estar no topo da montanha é muito mais difícil do que o caminho até lá. Então tem gente que está sonhando com o topo da montanha. Um dia vai dar certo, um dia eu vou chegar, um dia meu casamento vai se estabelecer, um dia a gente vai ganhar dinheiro e vai sair dessa situação, um dia isso. E quando você chega no topo da montanha, quando as coisas dão certo, você não consegue ficar nem uma semana lá, porque no topo da montanha é muito mais difícil do que o caminho até lá. Ou seja, você vai enfrentar mais frio, mais vento, mais dificuldade, visibilidade menor, vai escutar menos por causa do rarefeito. Quem está entendendo até aqui? Então você tem que estar preparado com a sabedoria para poder construir a tua casa, e você tem que estar equipado com a inteligência para poder estabelecê-la, para poder mantê-la. Porque casar hoje em dia é fácil, você olha e fala: estou apaixonado, vou casar. Nossa, é lindo demais. Meu Deus, é um anjo, o anjo caiu do céu. Esse tipo de sentimento dura os primeiros 6 meses, 1 ano, né?
No namoro, querida irmã, você não escuta barulho nenhum. Os barulhos estranhos e misteriosos só acontecem depois do casamento. Você escuta, você, de onde veio isso? Essas coisas só acontecem depois que aquele documento é assinado. Antes é tudo uma maravilha, não tem barulho, não tem cheiro, não tem reclamação. Então você precisa de sabedoria para construir e de inteligência para manter, e é sobre isso que nós vamos falar hoje. Como construir um casamento feliz, inteligente, e como manter a família sabendo que ela realmente, apesar de ser um jargão, hoje em dia, ela realmente é a base de tudo. Nós vamos estudar aqui um conteúdo acadêmico, científico, também bíblico e espiritual, que é o mais importante. Mas eu quero dar para vocês dados de grandes psicólogos no mundo. Eu quero mostrar para vocês pesquisas, para mostrar o porquê os casais estão passando o que estão passando. Antigamente, há 20 anos atrás, era difícil escutar de alguém que estava se separando. Hoje em dia é normal. Era escandaloso. Fulano está separando, era um escândalo. Né? Na igreja não podia nem entrar. Hoje em dia, do 8º casamento para frente, que fica estranho. Até o 7º tá bom. Começou a normalizar. Por que isso? Porque instalou-se uma cultura, a cultura fast food, que é a cultura quero coisa rápida, a cultura está quebrado, joga fora. Qual foi a última vez que você mandou sua televisão para o concerto? Sua geladeira para o concerto? Minha avó morreu há um tempo atrás, aí quando a gente foi lá na casa dela para tirar as coisas, minha mãe falou assim, essa geladeira da tua avó aí, desde que eu sou pequena, é a mesma geladeira. Antigamente a gente não trocava as coisas. Quebrou? Manda consertar. Sofá rasgou? Estofador. Nem existe mais estofador hoje. Não sei nem como é que está essa profissão. Sofá rasgou? Manda para o estofador. Hoje em dia não, troca. Hoje em dia é mais fácil trocar. Se teu telefone começar a dar pânico, começar a cair, caiu, quebrou, não tem problema. É quase o mesmo preço. Jovens, casais mais jovens aqui. É assim que a gente fala, ó. É quase o mesmo preço, trocar por um novo e mandar consertar. Não é não. O preço é muito mais alto, a gente que não percebe. Então estamos nos baseando em uma cultura e um modelo que não é nosso, que não é a cultura do reino de Deus, que não é a cultura bíblica, não é o que Deus nos ensinou. É o que a sociedade está estabelecendo por causa desse modelo fast food, por causa dessa coisa rápida, por causa dessa fase tecnológica que nós estamos passando como sociedade, como humanidade, não está bom, troca. Assim é no casamento, não está bom, troca. Está enchendo o meu saco. Quantas pessoas eu atendi e falaram assim, por que você vai separar? Porque está enchendo o meu saco. Foi bem-vindo ao clube. As pessoas perderam a referência do que é casamento, do que é amor, do que é família, e por isso estão passando pelo que estão passando. Então eu separei para vocês 10 temas, 10 motivos, 10 assuntos, 10 pontos que nós vamos discutir hoje, né? Sobre o porquê os casais têm se separado. O primeiro ponto, para mim, é um dos mais importantes. Você já reparou, quem aqui teve a oportunidade de fazer faculdade? Levanta a mão. Quem teve a oportunidade de fazer faculdade? Muita gente. Tá bom, ótimo. Pessoal estudado aqui, hein? Ó, você fez o primeiro grau? Você fez o primário? Fez? Fez primário. Você fez o primeiro grau. Depois você fez o segundo grau. Ou seja, você ficou 20 anos estudando. Aí depois, antes de dar para a faculdade, o que você tem que fazer? Você faz... Pastor Eloy, pensa comigo aqui, vê se essa matemática bate. Você faz o primário. Depois fica anos no primeiro grau.
Depois você fica anos no segundo grau. E quando vai para a faculdade, você tem que fazer um cursinho. Ou seja, tudo que você estudou na vida, parece que não valeu para entrar para a faculdade. Você vai ter que agora fazer um curso especializado para aquilo, para poder passar naquela prova. Sim ou não? E quem não faz o cursinho, pode passar na faculdade? Pode. Mas quem faz tem muito mais chance. Se você for contratado por uma grande empresa, uma multinacional, uma empresa respeitada no mercado, você vai ficar no mínimo 3 meses sendo trainee. Trainee, treinando, né, em português, é aquela pessoa que vai ficar aquele período sendo treinado por um superior para exercer a função pela qual ela está sendo contratada, ou o concurso público que ela passou, ou uma multinacional que ela foi aprovada e entrou. Porque para tudo que é bom na vida, para tudo que você quiser ser ou ter, e é bom, você vai ter que ser treinado. Para você ter estudado a vida toda não é suficiente para entrar para a faculdade, você tem que ser treinado especificamente para aquilo. Você faz um cursinho pré-vestibular. Você estudou a vida toda, mas quando você passa para uma multinacional, você tem que passar por um outro treinamento específico para poder entrar naquela multinacional, para poder exercer aquela função. Para tudo que você quiser ser ou ter, você vai precisar ser treinado para aquilo. Ou seja, e tem coisas que o dinheiro pouco importa. O maior pianista do mundo, ele não pagou $1 milhão para sê-lo. Ele estudou, ele treinou 10 horas, 11 horas por dia, durante anos, para ser o maior pianista do mundo. Porque tudo que é bom, tudo que você quiser ser ou ter, que é realmente bom na vida, você vai ter que treinar para isso. Mas para casar, ninguém treina. Você só fala, tô apaixonado, vou casar. Ou então você pega alguém assim, mais assembleano, que nem eu, falar, Deus me falou que é ela. E já viu que Deus sempre fala com o feio para casar com a bonita? Esse que é o mistério que Deus fala, que é impressionante. Não é nunca o bonito para casar com o feio. Deus nunca fala com o bonito casar com o feio. É sempre o feio casar com o bonito. Por exemplo, Deus falou que eu era para casar com a minha esposa. Eu cheguei para ele e falei, Deus mandou. Deus mandou, hein? Não vai fugir da palavra de Deus, não. Oprimir logo, para já. Ou seja, para casar que você vai ficar 30, 40, 50, 60 anos do lado da pessoa, você não treina. Tudo que você não treinar para ser ou ter, vai dar errado. Ou vai apanhar muito na vida para aprender. Tudo que é ruim, tudo que é mal, você não precisa treinar. Você já viu alguém fazendo curso intensivo para ser pobre? Vou fazer 3 meses intensivo para ser pobre. Quero ser pobre, quero fazer um curso. Você não precisa fazer curso para ser ruim. É só não fazer nada. Para fazer uma dieta para chegar nos 180 quilos, meu objetivo esse ano. Você não precisa, é só continuar comendo que nem você está comendo. Né, irmã? E que você chega fácil. Deus começou a falar, hein? Aí, ó. Não sou nem profeta, o profeta aqui é o apóstolo César, mas já estou mandando. Mas para emagrecer, tem que treinar. Mas para passar numa prova, tem que treinar. Mas para ter um bom... Quer ficar rico? Vai ter que treinar, ninguém fica rico por acaso. Você vai ter que aprender um monte de coisa, desde ganhar até administrar. Agora, para casar, não precisa treinar, né? Nós perdemos a referência do que realmente é importante. E é por isso que a gente não está treinando para casar. Pastor, eu já sou casado. Sinto muito. Tem chance ainda. Né? Se não tivesse, estávamos perdidos. Mas tem. Quantos aqui já são casados há algum tempo e sentem que sofreram sem necessidade? Coisas que poderiam ter sido resolvidas sem sofrimento. Quem sente isso? Problema sempre vai ter. O treinamento nunca vai te livrar dos problemas. Vai te livrar do sofrimento. Entendeu, Tiago? O problema vai continuar. Você não pode escolher os problemas que vêm sobre você. Você não é Deus. Deus decide. Deus comanda todas as coisas. Deus libera, Deus aprova ou não todas as coisas. Ele que sabe.
Você não vai conseguir dominar o seu futuro. Você não vai conseguir decidir o que vem ou não vem sobre você. Você não sabe que tipo de calamidade o espera. Agora, como você vai lidar com isso? Isso sim você decide. O nível do seu treinamento vai determinar o raio da sua influência. O quão bem sucedido você vai ser. Então existiram coisas na minha vida, no meu casamento, que fomos poupados porque nós tínhamos treinamento para aquilo. Tinha instrução para aquilo. Como eu fui criado num lar cristão, meu pai, como pastor, sempre me falava, olha o caráter da menina. Meu pai falava muito sobre isso. Meu pai falava, ora, você tem que orar, ora por ela, ora pela pessoa que você quer casar. Meu pai desde criança falava isso. A gente tinha gente que trabalhava lá em casa, na época eu tinha uns 11 anos. Meu pai acordava a gente de madrugada, assim, 5 horas da manhã, que meu pai era militar, botava a gente para lavar o quintal. Eu falei, pai, mas tem gente para fazer isso. Ele falou assim, mas vocês têm que aprender, porque quando vocês casarem, vocês não podem ficar sem fazer nada, vocês têm que saber cuidar das coisas. Eu falei, pai, mas eu tenho 11 anos, falta 40 anos para eu casar ainda. Então meu pai treinou a gente para aquilo. E ele sempre falava, olha o caráter da pessoa e tal. Eu lembro que eu namorando com a Janine, eu reparei que ela nunca mentia. Em qualquer situação, nunca mentia. A mãe perguntava, onde é que você está? Estou em tal lugar. Nunca, chega às 10, chegava às 10. Quando eu olhei isso, além de eu já estar naquela paixão de falar, caramba, eu quero casar com ela, ela é linda, eu quero... Além disso, quando eu vi que ela tinha um caráter aprovado, eu falei, vou casar com essa mulher. Não importa o que aconteça, eu vou casar com ela. E o que acontece? Em 11 anos de casado, nunca peguei uma mentira. Porque esse já era o caráter. As pessoas, em vez de investir um namoro para treinamento, investem namoro para ficar... Ai, meu Deus, Senhor, me segura aqui, Pai. Segura, senão eu vou, hein, Deus. Ah, eu vou. Vai ficar 40, 50 anos fazendo sexo. E quer fazendo 1 ano de namoro, que era para você estar sendo treinado. Esse dia chegou um menino para mim e falou, pastor, estou doido para casar, pastor. Quantos anos você tem, meu filho? 19 anos. Quer casar? Quero, pastor, estou desesperado. Por quê, meu filho, você está desesperado? Pastor, aquele negócio, né, que Paulo fala, né, melhor casado que se abrasar, pastor. Eu não estou entendendo, irmão. Você quer casar exatamente para quê? Pastor, para fazer aquelas coisas. Eu falei, meu filho, se tem um lugar que você não vai fazer essas coisas... Eu não sei o que falaram para você do casamento, mas... Pensa no negócio que vai ser só quando tiver festa em Israel, do tabernáculo, a lua nova. O negócio quando as estrelas se encontrarem, um negócio assim difícil. De 7 anos. É nesse nível. Então pensa bem que tu é feliz e não sabe. Ou seja, as pessoas querem casar pelas motivações erradas. Por quê? Porque não tiveram treinamento para aquilo. Elas não têm a mínima ideia do que está por vir. Elas não sabem que o casamento não vai ser feito só disso, vai ser, aliás, pouco disso, vai ser feito de outras coisas. Esses dias, um amigo chegou, pastor, não dá, minha esposa está fria demais. E, lá em casa o negócio está quase acabando mesmo, negócio de amor não tem, eu mando os sinais para ela, ela não entende, eu estou insistindo para a gente ter nossos momentos, que está difícil e tal. Eu falei, como é que estão as contas de casa? Eu, pastor, o que tem uma coisa a ver? Eu estou falando de amor, estou falando de romance, estou falando da pegada, pastor. Falei, amado, como é que estão as contas em casa? Pastor, mas isso aí é difícil para todo mundo, né? O Brasil está em crise. Eu falei assim, já sei o que você vai fazer para conquistar a sua esposa. O quê? Eu falei assim, quando ela estiver lavando louça, você vai chegar do trabalho, vai por trás dela, vai falar no ouvido dela, oi amor. Ela vai resistir, ela vai tirar. É normal, calma, não se desespera. Aí você fala, peraí que eu quero falar um negócio no seu ouvido. Ela fala. Você fala assim, paguei a conta de luz hoje. Ela, ai. Mas o quê? Adiantei 1 mês de aluguel. Ai, meu Deus. Já vai tirando, irmão.
Porque tem gente que não sabe conquistar, não sabe as técnicas. Não, pastor. Rapaz, com conta tudo atrasada, não tem mulher que seja feliz. Nós vamos falar isso daqui a pouco em outro assunto. Ou seja, você precisa se treinar para saber que o casamento, você vai precisar ter uma vida financeira equilibrada, você vai precisar ser mais cavaleiro do que cavalo. A mulher vai ter que aprender a honrar o marido. Existem coisas que você precisa se treinar para saber, porque a vida não é fácil. Casamento não é fácil e sem treinamento você não chega a lugar nenhum. Anotem aí, por favor. Primeiro ponto, primeiro assunto de hoje: treinamento para ser melhor. Você precisa se treinar para ser melhor como marido e como esposa. Já está casado? Começa a ler livros sobre isso. Pastor Maquianas tem um monte de livros sobre casamento, maravilhoso, tem todos. Então, leia livros sobre isso, veja vídeos sobre isso, faça cursos sobre isso. Leia sobre inteligência emocional. Está com problema financeiro? Leia sobre leia sobre inteligência financeira, para você poder ir equilibrando a tua casa. Sem treinamento você não tem chance. Sem treinamento você não tem chance.